As vendas de espumantes cresceram mais de 28% no ano anterior. E o movimento do mercado revela que o brasileiro está consumindo a bebida cada vez mais. Agora, você sabe como surgiram os espumantes? Quem inventou? O Brasil produz a bebida? As respostas e muito mais você confere agora no Origem das Coisas. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou sommelier, sou diploma W7, educadora em vinhos, consultora há muitos anos, sou especialista em vinhos da França, vinhos de Portugal, vinhos da Itália e outros tipos de bebidas, chás, bebidas destiladas e sou vice-presidente da ABS do Distrito Federal. Eu comecei no mundo das bebidas quando eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra e aí fui para a Escócia e conheci o single malt. E a partir daquele momento eu entrei no mundo das bebidas, por aí, pelos destilados. Depois sempre o vinho toma mais tempo, né? Acaba que as pessoas têm um interesse muito grande por causa da história dos vinhos, né? Por causa da questão cultural, até mesmo para saber sobre os países. E aí o vinho começa a gastar mais tempo da gente, a gente começa a se especializar e estudar mais. Eu sou advogada de formação, tenho 20 anos de advocacia privada e começou como um hobby, né? Fazendo cursos, cada vez gostando mais, cada vez me interessando mais por saber os aspectos culturais, as questões organolépticas sobre as bebidas. As pessoas geralmente pensam que bebida é só álcool e não é. Por trás, as bebidas são parte da cultura de muitos lugares, de muitas pessoas e essa parte é apaixonante. Então você começa a fazer um curso e continua e aí o que era um hobby acaba virando uma profissão. Na verdade, não existe uma data específica para a origem dos espumantes. Isso foi um processo, né? O espumante que a gente conhece hoje é produto da evolução, né, de séculos dessa bebida. No começo, quando as pessoas não entendiam muito bem não entendiam, na verdade. No começo, as pessoas não entendiam como funcionava a fermentação, né? Apesar de há milênios vinho ser fermentado, pão ser feito, né? Mas até Pasteur identificar a levedura e relacioná-la com a fermentação, as pessoas não entendiam muito bem como isso funcionava. E aí, quando faziam vinho, né, na Europa principalmente, achavam que o vinho já tinha terminado a sua fermentação. Por quê? Começava o outono, a temperatura baixava e o vinho parava de fermentar. Então eles davam o vinho por feito e engarrafavam esse vinho. Quando chegava a primavera, começava uma segunda fermentação, né? Essas leveduras, na verdade, elas tinham ficado ali como hibernadas, né, no outono e no inverno, e quando aquecia na primavera, elas voltavam à sua atividade. E a fermentação produz CO2, que é o que traz as bolhas, né, para os espumantes. E isso, as garrafas naquela época não eram, né, essas garrafas resistentes que a gente tem hoje. E as garrafas daquela época começavam a estourar nas adegas. Então, na verdade, o espumante surge de um acidente e nesse começo era bastante indesejável, porque além deles perderem uma parte da produção, podia machucar as pessoas que estavam nessas adegas, né? Então, havia um tempo em que as pessoas usavam máscaras de vidro, né, para entrar nas adegas que tinham espumantes e tudo. Então não é uma coisa que surgiu em um momento específico. Foi um processo de entendimento e um processo que as pessoas foram tomando gosto pela bebida. Porque não era, no começo era indesejável e as pessoas também não gostavam de beber esse vinho, né, com essas bolhas. Sempre perguntam sobre champanhe, né? Porque champanhe é uma grande região produtora de espumantes e as pessoas sempre atribuem a champanhe o berço, né, como o berço dos espumantes. Mas na verdade, pelo que a gente sabe, o espumante sim pode ter as primeiras
experimentos intencionais de fazer vinhos espumantes também foi na França, mas no sul da França, né, numa região que se chama Limoux, onde monges começaram a experimentar com esse tipo de vinho que tinha borbulhas. Mas efetivamente a região de Champagne foi onde realmente as pessoas desenvolveram as melhores técnicas, né, durante alguns séculos de produção dessa bebida. Eu sou Luciano Lopreto, eu tenho 50 anos, eu dirijo a área comercial da Vinícola Góes de São Roque, São Paulo, Brasil. A Vinícola Góes começa a sua trajetória em 1938. Uma família de origem portuguesa se instala nessa região com agricultura de subsistência e o vinho fazendo parte da sua vida. A partir de então, começa o desenvolvimento da produção de vinhos em escala comercial, que ao longo desses 85 anos vem evoluindo ano após ano em produtos, enoturismo e outras atividades. Ao longo dos anos, a vinícola foi crescendo conforme o seu mercado ia crescendo e conforme a vitivinicultura do Brasil ia se desenvolvendo. É verdade que na nossa região, aqui no estado de São Paulo, houve um ápice da produção de vinho nas décadas de 40, 50, 60, vinhos de mesa, vinhos tradicionais, que em seguida apresentou um declínio nas décadas de 70, 80, vindo um ressurgimento a partir da década de 90, dessa vez com a produção de vinhos de mais valor agregado, vinhos finos, vinhos da linha premium. Até chegarmos aos dias atuais, onde a gente tem uma produção robusta de vinhos tradicionais, que ainda representam a maior parte das vendas de vinho dentro do mercado brasileiro, mas também uma produção significativa de vinhos finos, vinhos premium, além dos derivados da uva, né? Que são os sucos, os coolers, os espumantes têm um papel fundamental nesse desenvolvimento e nas nossas vendas, todo um portfólio orientado à indústria da uva e do vinho. Em relação à nossa história, houveram alguns momentos desafiadores. Difícil mensurar algum que tenha sido um grande momento desafiador, né? A comercialização de vinho dentro do Brasil, por si só, é um grande desafio. Nós somos um país cuja cultura do vinho não está enraizada no nosso consumidor, como acontece em países da Europa ou em relação aos nossos vizinhos sul-americanos. Então, é uma indústria onde você tem que constantemente trabalhar na didática do produto, na pedagogia do produto, mostrando para o consumidor o que tem dentro de uma garrafa, a história que está por trás e tudo que está em torno de uma produção vitivinícola, de onde vem, origens, história. O consumidor valoriza muito as questões tradicionais e históricas dentro da indústria do vinho. Na história mais recente, certamente a pandemia do Covid foi um desafio importante que não só a Vinícola Góes, mas todas as outras vinícolas e outras empresas tiveram que passar. Nós tivemos que fechar as nossas operações, limitar a visitação, as vendas limitadas e principalmente a incerteza com a segurança e a saúde nossa, dos nossos colaboradores e dos nossos familiares. Foi um momento onde se trabalhou da forma mais enxuta possível para passar pelo período difícil, mas saímos mais fortalecidos. O consumidor dentro da sua casa acabou escolhendo o vinho como uma companhia, então nós tivemos até crescimento das vendas durante esse período, mas certamente quando a gente olha para trás, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente teve que fazer, a pandemia do Covid foi um dos momentos mais desafiadores da história da vinícola. Quando a gente pensa nos momentos mais marcantes, nos momentos áureos da história da vinícola, é difícil também pontuar um fato em especial.
a gente vem vivendo momentos marcantes na nossa história. O desenvolvimento dos rótulos de origem fina, no final da década de 90 foi um momento marcante. O próprio redesenho de embalagens e abordagem do varejo na década de 80 foi importante na história da vinícola. O desenvolvimento do enoturismo como negócio, como fonte de receita e como marketing de divulgação das nossas marcas, que também se acelera na década de 90 e na década de 2000, também são momentos marcantes. Mais recentemente, o lançamento dos nossos vinhos premium foram estabelecendo marcos importantes. Então, 2014, a primeira safra do nosso vinho ícone chamado Filosofia, que já desde o seu primeiro lançamento colecionando prêmios. Tivemos na história recente diversos anos com premiações internacionais de alguns dos nossos rótulos. As diferentes variedades que vamos lançando a cada ano também são muito importantes. Enfim, diversos momentos importantes, áureos e que ao mesmo tempo só estão começando, tamanho nosso entusiasmo, com vários outros momentos de ouro que ainda virão. Sou o João Góes, tenho 25 anos e sou enólogo aqui da Vinícola Góes. Bom, antigamente o desengaço e o esmagamento era feito através da pisa da uva, né? Mas hoje, conforme o avanço da tecnologia e o avanço de máquinas, enfim, nós temos uma máquina chamada desengaçadeira, onde as uvas são tombadas nessa máquina e é separado todo o grão. Somente o engaço, o termo técnico do talinho verde da uva é engaço. Esse engaço é retirado para a área externa da vinícola e somente o grão de uva é utilizado no processo de vinificação. A gente faz essa separação porque o engaço, se ele faz parte do processo fermentativo, ele atrai amargor, a astringência, aquele gosto de banana verde, de liga que dá na boca. Então é por isso que a gente faz essa separação do engaço. E logo após a separação do engaço, a uva é passada por uma esmagadeira, onde ela vai fazer um leve apertão. Ela não vai triturar a uva, mas sim dar um leve apertão para separar a casca da polpa da uva. E também não rompendo a semente. Se caso romper a semente, a situação é a mesma que o engaço. Se romper a semente e fazer parte do processo fermentativo, vai gerar amargor e astringência. Então a gente só faz uma separação da casca da polpa e é para iniciar o processo de fermentação. A Vinícola Góes comercializa vinhos tradicionais, que significam hoje a maior parte das vendas no nosso país, vinhos finos, vinhos com uvas de origem europeia, que compõem a nossa linha premium. Nós temos os sucos integrais no portfólio, que também são importantes produtos nas nossas vendas. Nós temos também os coolers, que têm uma importância significativa no nosso volume, o nosso consumidor adora, destaca o Grape Cool, que é o carinhosamente chamado chopp de vinho pelos nossos clientes, que representa uma parte significativa das nossas vendas. Recentemente fomos para a área de inovação com os vinhos em lata, os drinks prontos para beber em lata à base de vinhos. E os espumantes, tão importantes em especial na época de festas, nas estações de primavera e verão. Temos a linha de espumantes e a linha de frisantes como carro-chefe. Desde o século XVI até hoje, a produção do espumante continua evoluindo. Hoje nós temos espumantes de muita qualidade, nem sempre foram assim. E no começo os espumantes eram mais turvos e, por exemplo, o champanhe, nas suas primeiras décadas, era uma bebida bastante doce.
O Origem das Coisas de hoje é sobre o espumante. Difícil pensar nas festas de fim de ano sem a bebida, não é verdade? E isso explica o movimento do mercado. Mais de 40% de todas as vendas de espumantes são realizadas nos últimos meses do ano no Brasil. Existem vários tipos de espumantes. Existem os espumantes brancos, rosés e os tintos. No Brasil a gente não consome muito espumante tinto, mas eles existem, por exemplo, na Itália, por exemplo, na Austrália. A diferença entre a produção de um espumante rosé para a produção de um espumante branco é que na produção do espumante rosé o mosto fica em contato com as cascas por um breve período antes de começar a fermentação. É isso que traz a cor. Também para a produção de espumante rosé, em algumas regiões, e Champagne é uma das poucas regiões que faz isso, é possível a mistura de um vinho branco com um vinho tinto, também para fazer rosés. Outra possibilidade para fazer um vinho rosé seria na dosagem. A dosagem com um vinho que daria essa cor para um espumante branco. No espumante branco, obviamente, o mosto não fica em contato com as cascas e aí você não tem a cor das cascas, né, de uvas tintas. No espumante ele será branco. E a diferença entre as duas bebidas é que um espumante rosé ele vai ter aromas e sabores um pouco diferente de um espumante branco, por exemplo. Eles podem ter perfil frutado, mas no espumante rosé, esse perfil frutado vai nos trazer cerejas, morangos, né? Às vezes pêssego. E no espumante branco também pode ter o pêssego, mas vai ter maçã, vai ter frutas cítricas, aromas de panificação. Isso aí varia de acordo com o método de produção e envelhecimento desses espumantes. Nós temos 3 famílias de espumantes frisantes dentro do nosso portfólio, né? Uma linha premium fina, que é a linha Vivere, produzido na nossa unidade do Rio Grande do Sul, em Flores da Cunha. A linha Saint-Tropez, que é a nossa linha de espumantes finos, elaborado aqui em São Roque. E a nossa linha de frisantes da marca Donatella, que são os nossos frisantes e espumantes mais populares. Eles atingem uma camada importante do nosso consumidor, seja no varejo, seja nas lojas especializadas. Recentemente lançamos uma versão rosé de Donatella, que está sendo um sucesso de vendas. Então a linha Donatella representa hoje a nossa linha de maior venda, de maior sucesso perante os consumidores. As diferenças de sabores entre os espumantes, ela acaba sendo sutil. Nossos espumantes da linha Saint-Tropez são espumantes mais finos, elaborados a partir do processo Charmat, onde o gás carbônico resultante da fermentação é mantido dentro do produto, então é um gás natural do processo de fermentação. Na nossa linha mais tradicional, na nossa linha mais vendida, são os frisantes. Os frisantes, além do processo de fermentação, nós temos uma adição artificial de gases. São borbulhas levemente diferenciadas, mas ambos conferindo refrescância. Então acabam sendo diferenças sutis, mas que para os diferentes paladares, em especial nos frisantes, o nosso consumidor tem uma preferência pelos frisantes mais adocicados. A questão do nível de açúcar acaba significando um diferencial importante. Em questão do teor de açúcar, em questão da produção é a mesma. Todo vinho, após terminar de fermentar, ele fica seco. E daí, conforme a escolha do enólogo, se ele vai lançar um espumante demi-seco, um espumante suave, brut, essa brut, aí é adicionado o açúcar, açúcar cristal. Então é adicionado esse açúcar e daí, conforme a legislação, você deixa na categoria de açúcar, né? Brut, essa brut, demi-seco ou suave. Hoje, o nosso maior volume seria nos frisantes, que é uma outra categoria ainda, que seria os vinhos com gás injetado artificialmente, gás carbônico, CO2. Esses em torno de 60 mil litros por mês.
O outro método, que é o charmar, que daí seria o espumante que é refermentado nos tanques de autoclave, esse 30 mil litros ano daí, por ano. A Vinícola Góis comercializa os seus produtos notadamente no estado de São Paulo, onde somos uma das marcas líderes de venda. Mas também temos produtos da Vinícola Góis em outros estados do Brasil, com uma participação um pouco mais tímida, mas ocupando espaço através das redes de varejo ou através de parcerias com distribuidores locais. Nós também temos algumas linhas de exportação, que estamos trabalhando para o seu desenvolvimento, mas hoje exportamos vinhos para alguns países como Paraguai, Colômbia, Estados Unidos, sucos para Portugal, Bélgica, Reino Unido e também alguns projetos envolvendo Japão e China. Só é possível fazer bons vinhos a partir de boas uvas. Então a Vinícola Góis cuida com muito carinho da produção das uvas. Uma boa parte dessas uvas são produzidas por nós mesmos, tanto aqui em São Roque, no estado de São Paulo, onde a produção está orientada para uvas finas, uvas de origem europeia, e também no Rio Grande do Sul, na nossa unidade de Flores da Cunha, lá na Serra Gaúcha, lá mais orientado para a produção das uvas tradicionais, as uvas de mesa. A uva, matéria-prima de elaboração dos vinhos, é colhida em safras anuais. Então nós temos momentos específicos do ano onde a colheita é realizada. Em algumas áreas no verão e agora aqui na região sudeste, aqui em São Roque, fazemos a colheita de inverno nos vinhedos de dupla poda, as chamadas uvas de inverno para a produção dos vinhos de inverno. Mas da mesma forma é uma colheita por ano em cada uma dessas duas regiões produtivas. Então, no momento da colheita, a uva é esmagada, através do processo de fermentação, nós transformamos o mosto da uva em vinho, e aí esse vinho que é elaborado no momento pós-colheita, ele é armazenado em tanques específicos para isso e vai sendo envasado ao longo do ano a partir da demanda que o mercado nos exige. É verdade que os vinhos mais nobres, os vinhos mais finos, eles são elaborados em safras limitadas. É por isso que, em alguns momentos, dependendo do sucesso das vendas, termina uma safra a partir da quantidade de garrafas disponíveis naquela safra, que, por sua vez, vieram a partir da quantidade de uvas disponíveis para a elaboração daquela safra. Então, não é incomum no mundo do vinho uma safra terminar antes do início da próxima safra. É normal isso acontecer, faz parte da magia da produção do vinho. O processo produtivo do vinho não se trabalha com armazenamento de uvas. A uva, uma vez colhida, já é processada para a elaboração do vinho. Então, na cadeia produtiva do vinho, nós temos estoques de vinho a granel em tanques para isso ou vinhos engarrafados. A uva, uma vez colhida, já é processada e, portanto, não há estoques de uva na cadeia produtiva do vinho. Um dos grandes desafios que a Vinícola Góis, as vinícolas e as empresas em geral têm é manter a consistência na qualidade dos seus produtos, né? E esse, para nós, é algo que cuidamos em cada detalhe do processo. Então, nós temos processos controlados, né, lotes, cada lote de produção tem o seu controle. A nossa fábrica é certificada, então passamos por auditorias externas para garantir a qualidade do processo, a rastreabilidade das matérias-primas, embalagens, insumos, isso também é um aspecto importante da qualidade. O cuidado com rótulos, com a forma como o produto está exposto ao cliente, enfim, todas as dimensões, desde que o produto nasce
até chegar na casa do nosso consumidor, tem um dedinho do cuidado com a qualidade do time da Vinícola Góes. A produção do espumante evoluiu muito ao longo dos últimos séculos, né? Desde o século XVI até hoje, a produção do espumante continua evoluindo. Hoje nós temos espumantes de muita qualidade, nem sempre foram assim. E no começo os espumantes eram mais turvos e, por exemplo, o champanhe, nas suas primeiras décadas, era uma bebida bastante doce. Hoje há uma tendência em que os espumantes sejam mais secos, né? O público prefere espumantes mais secos, estilo Brut, estilo Nature, né? Agora, sim, evoluiu muito a produção de espumante. Hoje em dia, os dois métodos de produção de espumantes mais comuns e mais utilizados em todo o mundo são o método tradicional, ou champenoise, e o método Charmat, ou Martinotti, porque os franceses e os italianos meio que brigam pela paternidade desse método. No método tradicional, há a produção de um vinho base. Depois, ele é colocado em garrafa, junto com mais um pouco de levedura e mais alimento para essa levedura, fazer uma segunda fermentação, que é onde que vão surgir as bolhas dentro dessa garrafa. É um processo que muitas vezes demora, muitos meses, depende da legislação de cada região. E depois que essa levedura faz essa segunda fermentação, ela vai morrer ali dentro da garrafa e vai entrar num processo que a gente chama de contato com as lias, que são essas leveduras mortas, e essas leveduras que vão se desfazendo na bebida vão trazer sabores e aromas desejáveis, né, e complexidade para esse espumante. Depois, algumas técnicas como remoagem, degorge, que essas leveduras serão retiradas, né, da bebida, será arrolhada novamente e aí eu tenho um vinho espumante pelo método tradicional. Já pelo método, a produção de espumante pelo método Charmat é mais rápida, né, e eu tenho um vinho de características geralmente um pouco mais frutado. O método Charmat começa também com o vinho base, assim como começa a produção do vinho pelo método tradicional. Mas há uma grande diferença, que a segunda fermentação é feita em tanques. A gente chama-se esses tanques de autoclaves. E nessas autoclaves, né, o gás carbônico dessa segunda fermentação ficará, se integrará à bebida e aí terá as bolhas. O vinho depois é filtrado, não há aquele processo de remoagem, degorge, como existe no método tradicional. O vinho, no método Charmat, o vinho é filtrado e depois engarrafado sob pressão para que não haja perda das bolhas. A clarificação hoje é em duas etapas, né? A primeira etapa é a debourbagem, que é a que a gente faz após a prensagem das uvas, né? Depois do desengaço e separação do engaço, passa pela moedora, essas uvas vão para uma prensa, onde vai fazer a prensagem e fazer a separação do líquido. Esse líquido vai passar por um processo de clarificação, onde vai fazer uma primeira limpeza desse mosto para iniciar o processo de fermentação. Após a fermentação, esse vinho precisa novamente passar por um outro processo de clarificação, onde ele vai arrastar um pouco de amargor e a turbidez desse vinho, vai deixar o vinho mais limpo. E em questão de destabilização, tem dois tipos de estabilização, estabilização tartárica e estabilização proteica. A proteica é retirada a proteína já na clarificação. E a tartárica, nós precisamos deixar esse vinho em um tanque refrigerado a menos 4 graus por 15 dias, onde esse tempo vai fazer toda a decantação do ácido tartárico e assim vai ficar estabilizado, e a hora que engarrafar não vai acontecer aquela decantação, onde vai ficar o tartárico no fundo da garrafa. Hoje nós temos o pessoal que é responsável pela manipulação, onde é o pessoal que é responsável pela parte de produção dos produtos, de elaboração dos produtos, onde vão adoçar, vão filtrar, vão deixar tudo preparado. E o pessoal do engarrafamento, onde lá no engarrafamento é dividido em vários setores, pessoal de máquina, pessoal
do encaixotamento, o pessoal da rotulagem, e também tem o pessoal daqui que é do setor de chopp, que é o pessoal que invasa os barris de chopp aqui para nós hoje. Hoje a legislação brasileira ela é bem ampla, né? Porém ela é bem rígida em questão a cada produto. Por exemplo, é dividida em várias categorias. Vinhos finos tem uma legislação rígida, vinhos de mesa uma outra legislação, espumante uma outra legislação. Então nós temos que seguir conforme a legislação. Cada estilo de produto tem uma legislação da quantidade máxima de acidez, máxima de álcool, máxima de conservantes, e nós temos que seguir rígido isso daí. Hoje, nós seguimos toda a parte da legislação burocrática da legislação brasileira, mas também nós temos um pessoal responsável pelo controle de qualidade, onde eles fazem todo o acompanhamento, desde a parte de manipulação, invase, logística, até a entrega ao consumidor final. Muitas vezes há um plástico aqui que você consegue puxar para tirar a gaiola, mas se não houver, com um abridor de sommelier, você pode cortar a cápsula, né, e retirá-la aqui. O que você vai encontrar é a gaiola, né, e a rolha do vinho. No programa de hoje, estamos descobrindo a origem do espumante, uma bebida que também é produzida no Brasil. No ano anterior, o consumo de espumantes brasileiros teve um aumento de 2% por aqui. No exterior, nossas vinícolas receberam mais de 390 prêmios de qualidade. O tipo de uva e o local em que essa uva é produzido interfere e determina, né, o perfil aromático e o perfil organoléptico desses espumantes. Existem algumas uvas que são preferidas para a fabricação de espumante. Por exemplo, as 3 principais usadas em champanhe, que é Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier, ou apenas Meunier, como os franceses têm preferido. Também outras uvas como a Riesling, Riesling Renano, a Riesling Itálica, Chenin Blanc, a uva Glera, né? São uvas bastante utilizadas em todas as regiões do mundo. O lugar em que a uva é plantada interfere sim no perfil dos espumantes, como acontece em qualquer outro vinho. A questão do terroir, que é o clima, o solo, o modo de fazer daquela região, as uvas utilizadas, tudo isso faz com que haja essa beleza que a gente tem no mundo do vinho e no mundo dos espumantes, da diversidade de bebidas e de sabores que a gente pode encontrar. Então, para os espumantes, é preferível regiões mais frias para a produção de uva, porque nos espumantes a gente precisa que a acidez da bebida seja mais elevada, né? Espera-se de um espumante que tenha uma acidez mais alta, e essa acidez mais alta vem de uvas geralmente produzidas em regiões um pouco mais frias do que outros tipos de vinhos que são produzidos com uvas tintas, por exemplo, que se pode produzir em regiões mais quentes. No mundo das bebidas, a gente costuma falar em tipos de vinho. Então, nós temos os vinhos tranquilos, que são os vinhos que não têm bolhas, né? E temos os vinhos espumantes, que são aqueles vinhos que têm bolhas, né? Então, o vinho espumante se distingue dos vinhos tranquilos por essa presença de gás carbônico, né, integrado ao vinho, formando as bolhas. Essa é a diferença entre um vinho tranquilo e um vinho espumante. Agora, essas bolhas são formadas no espumante na segunda fermentação. Um vinho tranquilo tem apenas uma fermentação. No vinho espumante existem 2 fermentações. A primeira fermentação feita para fazer um vinho base e a segunda fermentação aonde se vai capturar essas bolhas.
O terroir influencia bastante na produção de qualquer bebida e principalmente na produção dos vinhos, seja vinho espumante, seja vinho tranquilo. Terroir, ao contrário, não existe uma tradução em português para a palavra terroir. E ela também não se traduz apenas como solo, como algumas vezes você pode encontrar por aí essa tradução. Terroir significa muito mais, significa o lugar. E o lugar envolve o clima daquele lugar, envolve às vezes o tempo, que são coisas diferentes, clima e tempo. Então o terroir envolve o clima, envolve o solo, as características de solo, envolve as uvas que são plantadas naquele lugar, porque existem muitas regiões do mundo, muitas denominações de origem, em que você não pode plantar qualquer uva. Tem na legislação da denominação de origem que uva você pode plantar. Além de todos esses aspectos, há o aspecto humano, de quem produz aquelas uvas, de quem faz aquele vinho, ao modo de fazer, às vezes o modo de fazer de gerações, né, que se faz a bebida naquele lugar. Então tudo isso, esse conjunto de fatores humanos e também fatores físicos, fatores ambientais, faz com que uma bebida produzida às vezes da mesma maneira, né, um espumante produzido da mesma maneira, com as mesmas uvas, na França e no Brasil, tenham gostos diferentes. Porque o solo não é o mesmo, o clima nunca vai ser totalmente igual e o modo de fazer das pessoas, mesmo usando, por exemplo, no método tradicional, mesmo seguindo o método tradicional, alguma variação vai ter, né? Então essas bebidas não serão diferentes. A abertura dos espumantes tem algumas particularidades em relação à abertura do vinho tranquilo. Muitas vezes há um plástico aqui que você consegue puxar para tirar a gaiola, mas se não houver, com um abridor de sommelier, você pode cortar a cápsula, né, e retirá-la aqui. O que você vai encontrar é a gaiola, né, e a rolha do vinho. Aqui, geralmente, há um padrão em que você vai torcer aqui para retirar a gaiola e a partir desse momento que você começa a torcer para retirar a gaiola, você não pode mais tirar a mão de cima aqui. O seu dedo tem que estar numa posição que consiga fazer uma força contrária à rolha. Dentro de uma garrafa de espumante, tem mais ou menos 6 atmosferas de pressão. É uma pressão muito grande. E aí, depois que você soltar a gaiola é esse componente de ferro que segura a rolha aqui. Não pode tirar o dedo de cima e o dedo tem que fazer pressão para que a rolha não saia descontrolada e para que a rolha não machuque alguém que esteja perto. E depois, quando você soltar a gaiola, você coloca o espumante a 45 graus e vai girando a mão no fundo da garrafa e segurando com bastante força a mão que está na rolha para que não machuque ninguém. O objetivo é que se faça o menor barulho possível ao retirar a rolha. Quando o barulho é muito alto, significa que a gente está perdendo o gás carbônico que está aqui, né? Então estamos diminuindo as bolhas. Sobre o serviço do espumante, geralmente se utiliza esse tipo de taça, a taça flauta ou flute. Também no passado se utilizava esse tipo de taça aqui. Hoje em dia, prefere-se, no entanto, esses dois tipos de taça, que vão proporcionar uma experiência um pouco melhor na degustação desse espumante e ao sentir os aromas desse espumante. Essa é uma taça de vinho branco, normal, que todo mundo tem em casa e que pode ser utilizado. E essa é uma taça de espumante estilo mais ballon, que é preferida pelas grandes casas de espumantes e de champanhes do mundo na atualidade.
O serviço do espumante, assim como na abertura da garrafa, se a taça for colocada a 45 graus, o serviço fica mais fácil em relação às bolhas. Quando o espumante é elaborado pelo método Charmat, que é no tanque, ele passa pela máquina envasadora, é feita a rotulagem e é encaixotado em caixas de 6. E o outro, que seria o método Champenoise, como ele já está na garrafa, eles só fazem a retirada daquela levedura, ou não também, pode ser vendido com a levedura, faz a rotulagem e encaixotado também nas caixas de 6. As barricas de carvalho, hoje nós trabalhamos mais aqui com os vinhos tintos, mas elas têm que ter todo o controle de umidade e temperatura, e também todo o cuidado com o vinho dentro dela, né? Que daí no caso tem que a retirada desse vinho, após a retirada você tem que fazer uma esterilização nas barricas antes de entrar com a próxima safra do vinho. Antigamente eu acredito que até pode ter acontecido alguma coisa parecida, de tombar as garrafas, enfim, as caixas caírem, mas hoje a Góis ela tem a própria logística dela, né? Os próprios caminhões, a equipe de transporte, então eles fazem com o maior cuidado possível para entregar íntegra ao consumidor. Falando em relação ao aspecto logístico, né, a Vinícola Góis tem alguns caminhos de fazer o seu produto chegar até o consumidor. O nosso maior canal de vendas são os supermercados, o chamado autosserviço. Então a gente atende grandes redes de varejo, redes médias, redes pequenas, e esse é o principal canal de distribuição dos nossos produtos. Nós temos um outro canal muito importante que são os nossos distribuidores, os distribuidores de bebida. Então são parceiros distribuidores espalhados pelo Brasil que recebem os nossos produtos e cuidam da distribuição para os seus clientes, pequeno e médio varejo, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas especializadas por distribuidores. E também a Vinícola Góis, como canal, atende diretamente algum desses clientes chaves, como empórios, restaurantes, lojas especializadas. O e-commerce também é um canal importante das nossas vendas. Enfim, tudo para que o produto chegue à mão do consumidor onde quer que ele esteja buscando. Quando a gente pensa nos desafios logísticos, nós temos os desafios tradicionais relacionados aos custos, né? Como estar da forma mais competitiva presente na mesa do consumidor. A logística para a Vinícola Góis é uma vantagem competitiva porque nós estamos no estado de São Paulo, próximos à capital paulista, então a gente consegue ter um nível de competitividade logística maior que qualquer outro dos nossos concorrentes. Então esse é um diferencial que a gente leva para o mercado e para o custo dos nossos produtos, para o varejista, que por sua vez leva essa vantagem para o consumidor. Em relação às nossas estratégias de divulgação, nós usamos os caminhos da publicidade tradicional, como anúncios, participação em revistas, TVs, rádios e etc. E bastante também nas redes sociais, nosso Instagram e nosso Facebook, principalmente, como grandes canais de divulgação e de interação com os nossos públicos. A indústria do vinho, a indústria vitivinícola mundial, ela tem evoluído muito. Assim como a indústria alimentícia para a produção de outros produtos evoluiu muito nos últimos séculos e décadas, a indústria do vinho também evoluiu. E hoje é possível produzir grandes vinhos e grandes espumantes em muitos lugares do mundo. Aliás, o Brasil é um produtor de espumantes de bastante qualidade. E o Brasil, há pouco tempo, criou a primeira denominação de origem para vinhos espumantes do Novo Mundo. Isso significa
que o espumante brasileiro dá um passo ainda maior, né, em busca de qualidade, e esses vinhos, não só dessa denominação, mas os outros vinhos espumantes brasileiros também têm muita qualidade. E o consumidor brasileiro já percebeu essa qualidade dos nossos espumantes. A cada ano, o consumo de espumante brasileiro tem aumentado, assim como tem aumentado também no Brasil, o consumo de espumantes de outros países. Quando a gente fala na satisfação dentro do nosso segmento e a satisfação que a Vinícola Góes tem em tudo que você faz, a gente pode destacar alguns aspectos. Primeiro, presenciar a reação das pessoas tendo contato com cada um dos nossos produtos, tendo contato com os nossos lançamentos, com as novidades que a gente apresenta. Então, essa interação direta com o consumidor que a gente consegue, seja através dos nossos parceiros do varejo, ou seja através do nosso espaço aqui em São Roque, é algo muito satisfatório. Ao mesmo tempo desafiador, porque são feedbacks diretos e objetivos. Mas a hora que a gente entrega um produto que agrada e satisfaz o consumidor, isso é um motivo de muito orgulho. Outro aspecto de muita satisfação dentro do nosso negócio é ter os nossos visitantes e os nossos clientes participando das nossas experiências de enoturismo. Aqui em São Roque, a gente leva o consumidor para conhecer os vinhedos, para colher uvas, para fazer piquenique no meio dos vinhedos, para fazer passeios de bicicleta, no meio da natureza, para curtir o lago, para curtir gastronomia da mais alta qualidade aqui no nosso parque. Então essa interação, promovendo satisfação, promovendo encantamento, promovendo uma experiência que o consumidor possa guardar no seu coração, é algo que nos move, é algo que nos satisfaz. Pensando em futuro, nós somos entusiasmados com tudo que está por vir. Seja no nosso segmento, né, a vitivinicultura se desenvolve na mesma velocidade que o carinho e o contato do consumidor com o vinho também cresce. Então, o brasileiro tem tomado mais vinho, tem colocado o vinho mais presente no seu dia a dia. Isso é motivo de entusiasmo e também de desafio para nós do lado de cá, tentando produzir o que de melhor pudermos apresentar a ele. No estado de São Paulo e na região sudeste, os vinhos de inverno estão cada vez mais queridos e percebidos pelo nosso cliente, pelo nosso consumidor, como vinhos de qualidade diferenciada. Não é à toa, eles têm conquistado tantos prêmios internacionais, seja da Vinícola Góes, seja de outras vinícolas co-irmãs aqui do estado de São Paulo e da região sudeste. Então, o futuro do vinho de inverno é um futuro muito promissor, a gente aposta muito nisso, temos ampliado os parreirais de cultivo de uvas de inverno e esse é um caminho que será muito promissor. Outro aspecto promissor do nosso futuro é o desenvolvimento dos drinks prontos para beber, das bebidas mais modernas, das bebidas mais inovadoras. A gente dedica muito tempo do nosso dia a dia para a inovação. Ouvindo o consumidor, entendendo comportamentos, entendendo necessidades e demandas para que a gente possa estar produzindo e estar levando ao consumidor produtos direcionados para isso. Hoje a gente tem, por exemplo, nas latas, alguns drinks prontos para beber que acabam levando o vinho e bebidas prontas à base de vinho para o consumidor aonde ele gostaria de ter esse produto. Então nós estamos falando de vinho e uma bebida pronta na praia, na piscina, no piquenique, numa balada. Então, atentos à inovação e atentos ao desejo do consumidor, o futuro está por aí.